Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde. Olha quanto nome bonito para você escolher para mim. Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Não, aí que eu queria chegar. É isso? É. Olha a pergunta, rapaz. Então, esse texto, que parece sem sentido, está aqui pelo seguinte: para mostrar que Deus escolheu um casal, Maria e José. E esse José, ele tem na descendência dele uma ligação com o rei Davi. Não falou aqui? Que veio vindo até gerar José. Então, na família de José, se pegar para trás, ele é ligado ao rei Davi. E quem foi o rei Davi? O rei Davi, segundo a Bíblia, foi o maior rei que já existiu na Bíblia, naquele tempo. Foi um homem que desenvolveu muito a palavra de Deus entre o povo, que fez muito a vontade de Deus. Teve seus deslizes também, como qualquer um. Mas ele foi um homem que, no tempo dele, o governo dele fez a vontade de Deus acontecer ali no meio do povo. E o rei Davi ficou conhecido na Bíblia como grande rei. Sempre que você quiser falar de alguém importante na Bíblia, o rei Davi. E Deus tinha prometido a Davi alguma coisa. Deus tinha feito uma promessa a Davi. Qual era a promessa que Deus tinha feito a Davi? Que de Davi sairia um descendente que teria um reino eterno. Um reino que não teria fim. Deus tinha prometido a Davi o que, na verdade? A vinda de quem? Jesus. Então, o texto de Mateus abre mostrando que a promessa que Deus tinha feito ao grande rei Davi, agora se cumpriu. Porque da família de Davi, Deus escolheu José, que foi o pai adotivo, mas aquele que educou, aquele que criou, o pai do rei dos reis. Está claro assim? Tá claro, meu filho. Resolveu? Já sei como explicar. Já ficou obrigado. Obrigada. Próxima pergunta. Se não tiver, eu vou embora. Mais hoje, sexta-feira. Quem vai falar? Qual a diferença, Carlão, entre ascensão e assunção? Muito bem. Ascensão e assunção. Já ouviram essas duas palavras? Já? Então, ascensão, a gente aplica essa palavra ao que aconteceu no final da vida terrestre de Jesus. O que aconteceu no final da vida terrestre de Jesus? Ele subiu ao céu, de corpo e alma. Por sua própria força, por seu próprio poder, ele subiu ao céu. Agora, a palavra assunção é aplicada ao que aconteceu a Maria no fim de sua vida terrestre. O que aconteceu com Maria no fim de sua vida terrestre? Também subiu ao céu de corpo e alma. Só que não com o poder dela, não com a autoridade dela, mas sim com o poder de quem? De Deus. Então a palavra assunção, ela vem na verdade da palavra assumir. O que quer dizer? Que Deus assumiu Maria para ele. Quando a gente então fala que Maria foi assunta, né, teve a assunção de Maria, a gente está dizendo que Deus fez o que com ela? Assumiu ela para ele e a levou para a sua glória. Maria não está sepultada em nenhum lugar do mundo. Com relação a isso que você está falando, um dia desse eu estava escutando um bispo na Rede Vida, muito bom até a palestra dele,
E ele falou que se algum dia encontrar o túmulo de Maria, ele deixa de ser cristão. Exato. Porque ele acredita, o cristão tem que acreditar piamente que Maria foi assunta aos céus e que ela intercede por nós, né? E De que corpo ela e alma. de corpo e alma, Exato. em divindade. Isso eu tive que explicar uma acredita. vez. Isso eu tive que conversar uma vez com um pastor daqui de Friburgo, da igreja Ceifa, ali nas Browns. Não sei quem conhece essa igreja. O nome do pastor é Sérgio Paim. Você já frequentou lá, né? Tudo bem. Então, a igreja Ceifa, no mês de maio, há algum tempo atrás, né? Ele fez um programa de televisão nessas TVs a cabo de Friburgo, e ele fez um programa dedicado a Maria, a falar de Maria. Então veja, um pastor protestante num programa de televisão falando de Maria. Alguém já viu isso? Pois é, foi um fato extraordinário. Eu vi um que chutou a santa. Ele chutou. Aí depois virou padre, né? Não. Virou, Não. Ela virou não. Não é. Não, mas então... Isso andaram dizendo por aí, não é verdade. Não, mas tem um baixinho no Vamos esclarecer isso. YouTube lá. Ele Aquele pastor da Universal que chutou a imagem na Rede Record, Foi. Depois andaram por aí falando que ele teve uma doença na perna, foi para o hospital, Isso. uma enfermeira negra cuidou dele, depois ele viu que era Nossa Senhora Aparecida, aí mesmo a imagem que ele tinha chutado. Já ouviram essa história? Já ouvi. E ele se converteu? Não é verdade. Ele continua pastor, bispo, agora é bispo da Igreja Universal, trabalha nos Estados Unidos. Tá? Infelizmente eu derrubei a sua fé, mas essa história andou dentro da Igreja Católica, mas foi invenção. Eu estou te falando isso com certeza porque eu fui atrás saber. E ele lançou agora, tem um ano e pouco, ele lançou um livro, Chute na Idolatria. Continua pastor, mesma coisa, pensando o que sempre pensou. Infelizmente. Mas olha, aqui que eu estava falando. Eu estava falando do pastor daqui de Friburgo. O pastor daqui de Friburgo, então, falou na televisão coisas bonitas a respeito de Maria. Falou que o evangélico deveria ter Maria mais junto da fé dele, porque o exemplo que ela